Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, doutores e doutoras, né? Como o doutor Felipe falou, eu sou o doutor Gabriel Palharini. Vou falar um pouquinho para vocês aqui de planejamento e confecção de placas oclusais impressas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de placa miorrelaxante, placas de clareamento e até mesmo contenção de ortodontia, né? Aquelas contenções invisíveis. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês como funciona o software, né? Como produzir e mostrar a maravilha e a facilidade que é, tá? Só vou fazer um testezinho aqui. Se eu mudo alguma coisa, muda para vocês ou vocês continuam vendo a aula? Tô vendo a aula ainda, ô Gabriel. Eu também Maravilha. estou vendo a aula. Então, Se vocês quiserem, só reforçando aqui, aqui é um papo aberto, né? A gente direcionou um tema aqui para o Gabriel falar, mas quem for tendo dúvidas ali no meio, pontuais, da especialidade de cada um, acho que pode interromper aqui, levantar a mão, chamar que a gente vai respondendo, tá bom? sim, só levantar a mão que vai ser um prazer sanar as dúvidas de vocês. Agradecer à doutora Regina, minha colega do mestrado aí, que veio fazer parte junto com vocês das coisas. Ó, o Andrezão aí também. Pessoal do mestrado fazendo presença aí. Então, vamos lá, galera. Vamos começar. Então, vamos lá. Qual que é o roteiro da aula aqui que eu preparei para a gente? Então, eu vou falar um pouquinho do software do Blue Sky, que é o que eu uso para confeccionar as guias cirúrgicas, as placas e tudo mais, tudo essa parte digital. Vou falar um pouco sobre os exames necessários, que às vezes o pessoal tem muita dúvida do que precisa para fazer, os primeiros passos dentro do software e a própria confecção da placa, né? Então vamos lá. Para quem não conhece o Blue Sky, ele é um software gratuito, diferente do Exocad, do Codiagnostics, né? Aí que geralmente a gente tem que pagar uma licença que outras plataformas têm também. E a diferença dele é que ele é grátis para você baixar, para você mexer, e você paga somente a exportação. Então essa é a facilidade para quem tem demanda baixa, que faz só para o consultório mesmo, ele é muito bom. Ele é em torno de uma placa para a gente exportar de meio crédito, que eles dizem, né? Que dá em torno aí de uns 10 a 15 dólares, geralmente. Depende do tamanho, de quantas placas são e de quantos créditos você compra dentro do software. Coloquei aqui um print para vocês darem uma olhada para como procurar o software, né? Esse do Sky Bill. Só clicar no link que eu deixei destacado, se vocês quiserem se divertir, né, aprender um pouquinho. Ele é bem intuitivo, ele é bem fácil de mexer. Então, você vai realizar o download, aceitar os termos, né? Importante falar aqui, ó, que ele não é mais compatível com o MacBook. Então, quem tiver MacBook não vai conseguir usar o software. Quem já tinha antes e já usava e não desinstalou, consegue continuar usando. Mas quem quiser baixar agora, somente o Windows mesmo, né? Então, exames, né? Falar um pouquinho dos exames. Para a gente fazer as placas, para confeccionar ela dentro do software, é muito simples. Basta ter um scanner ou chamar alguém para escanear aqueles serviços de escaneamento que vão até você. Creio eu, não sei se o Felipe já implementou isso na Ômega, né? Do scanner delivery. Então, assim, escaneamento de mandíbula, maxila e da oclusão do paciente. É muito importante quando for fazer o escaneamento da oclusão, o paciente está usando aquele jig que ele fica mordendo para ele não ficar em oclusão total, tá? Porque isso dá uma diferença na hora de fazer, para você ter uma ideia de como vai ficar a placa ali na boca do paciente. Se não tiver o jig, não tem problema, você consegue confeccionar do mesmo jeito no software, porque dentro do software ele tem uma inteligência artificial que tem um articulador. Então você consegue escolher ali a abertura e o fechamento da boca do paciente para ver como que vai ficar a sua placa. Eu vou mostrando tudo para a gente aqui, para vocês certinho, e aí se sobrar um tempinho depois, eu vou confeccionar
uma placa de bruxismo, de clareamento aqui no software para vocês darem uma olhada para ver como que é fácil. Então, os primeiros passos depois que você baixou o software, você vai abrir ele tudo certinho e vai clicar em tala. Ele vai abrir essa tela. Depois que você fizer o registro no site, ele vai abrir essa tela, vai ter todas essas opções que dá para você fazer lá dentro. Dá tanto para você só olhar uma tomografia e planejar o seu tratamento de implante, o seu tratamento de canal, de endo também. Tem a parte de ortodontia aqui, que a gente estava comentando mais cedo com o doutor, você pode fazer os seus próprios alinhadores, o planejamento dos implantes e cirurgias guiadas, parte de prótese, fazer só o modelo, fazer a parte de PT, aqui a tradução dele, tem alguns errinhos, porque eles traduzem para o português de Portugal, tá? Então, por isso que está como tala, não está como placas, né? Pode fazer a parte de análise cefalométrica também e aqueles guias endodônticos. Bom, depois que a gente clicou em tala, vai aparecer duas opções. A tala incisiva, que seria aqueles jigs, às vezes que a gente usa para determinados tratamentos, que alguns doutores gostam de usar para levante de mordida e tudo mais, e a tala de mordida oclusal, que é a que a gente vai selecionar, que é para poder fazer as placas de arcada completa. Depois disso, a gente vai criar o cadastro do paciente, que vai estar aqui na opção como novo doente, tá? Então aqui a gente vai clicar, vai abrir as opções, a gente vai preencher, selecionar a arcada que vai receber a placa, se ela vai ser maxila ou se ela vai ser mandíbula. Isso vai mais do doutor que estiver confeccionando, o que ele vai preferir. Uma coisa importante aqui, depois que abrir a parte do novo doente, ele vai aparecer ali para você colocar as informações básicas do paciente. Nome, sobrenome e o que você vai fazer no paciente, que aí é legal você colocar para se organizar, porque aqui vai aparecer o apelido, né, que é o primeiro nome, o nome, que é o nome completo, data de nascimento, isso são informações extras que você coloca se você quiser, não é obrigatório somente nome, sobrenome que o software pede. Selecionou a arcada que vai receber a placa, você vai importar os exames que ele vai pedir e ele vai abrir essa tela, que é a tela dos primeiros passos aí para a gente começar a confeccionar a nossa placa, né? Do lado esquerdo, vocês podem ver, ele sempre vai ter ali o passo que você tá e uma parte bem intuitiva para te mostrar o que você tem para fazer. Eu coloquei esse modelo, que é para vocês terem uma referência, mas quando eu for fazer aqui online com vocês, vou colocar um modelinho mais bacana para vocês verem. Esse daqui foi só para ilustrar. Então, ele sempre pede o quê? Na maxila, 3 pontos. Geralmente, 1 ponto em cada molar, no último molar, e 1 ponto no dente mais anterior que tiver. Nesse caso desse paciente, eu selecionei ele para vocês verem que não precisa ser uma mordida completa, uma mordida perfeita, assim por se dizer, para poder confeccionar. Então, clicou nos molares de cada região, na linha média, você clica na setinha que tem lá em cima, azulzinha, você vai passar para o próximo passo. Passou para o próximo passo, ele vai mostrar para você a arcada inferior. Na arcada inferior, ele vai pedir somente 1 ponto da linha média. Aí você vai ver, selecionando o seu paciente, como que é essa linha média, se ela vai estar no meio certinho, se ela vai estar um pouco mais desviada, que seria esse caso aqui do paciente, né? E para inferior, só isso, mais nada. Então, para vocês verem como ele é bem simples de mexer, ele é bem intuitivo. Clicou para o próximo passo, ele vai abrir as áreas vermelhas, que são as áreas de retenção. Então, o modelinho vai ficar branco, tudo que ficar vermelho significa que é uma área retentiva. O que você vai fazer nesse passo? Você vai rotacionar o seu escaneamento, né, de modo que ele fique de frente para você, e ali onde está azulzinho do lado esquerdo, que é o passo a passo,
vai estar escrito definir direção de inserção. Você vai deixar ele paralelo a você, na sua vista oclusal, e vai clicar definir direção de inserção a partir da vista. Clicando ali, ele já vai ver que a sua direção de inserção mudou e já vai alterar toda essa parte vermelha, que ele vai entender que é desse jeito que você vai colocar a sua placa no paciente, que ele vai colocar e vai tirar. Vai mudar os pontos de retenção. E aí, na hora que você for provar o paciente, na boca do paciente, se ele sentir que está apertando um pouquinho alguma coisa, porque ela fica bem justa mesmo, ela fica bem fiel ao escaneamento, faz um alívio ali, se for preciso, ajusta talvez os pontos de contato, se for necessário também, e já pode passar para a próxima. Você vai verificar, tá vendo, ó? Tá vendo como na outra imagem aqui na frente, na vestibular e nas ameias aqui, tá bem vermelho? Você mudou, definiu o eixo de inserção, diminui bastante essa área retentiva, significa que ela vai encaixar mais justinha, mas não vai dar aquele incômodo para o paciente, não vai ficar difícil na hora de remover. E caso for necessário, você ir movimentando o modelo aqui 3D para diminuir isso daí. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai delimitar aonde a placa vai cobrir os nossos dentes. Então, como a gente sabe que a placa miorrelaxante, geralmente, ela é uma placa que ela não pega a extensão toda dos dentes até a cervical, ela só fica mais na parte incisal ali, a gente vai fazer todo esse desenho ao redor da nossa arcada. Para fazer isso, a gente vai segurar o Shift e fazer esses pontinhos azuis aí que vocês conseguem ver na imagem. Para rotacionar o modelo, é só soltar o Shift, que ele volta para o método de movimentação. Você consegue movimentar todo o modelo e ir fazendo os cliques ali onde você quer. Quando finalizar, você pode mexer, ver que um clique está mais para baixo, um clique está mais para cima. É só chegar com o mouse na bolinha, clicar nele e arrastar para a posição ideal. Caso o R também, durante o progresso, tudo mais, queira voltar, é só apertar Ctrl Z que ele volta o último passo que você fez. Depois disso, igual aos outros passos, clicou na setinha azul lá em cima, ele vai passar para o próximo passo, que já é os passos finais, para vocês verem, gente. É muito rápido, é muito fácil, é muito intuitivo, depende muito também do computador, da placa de vídeo que você tem, do seu computador ou do seu notebook, isso tudo vai influenciar na velocidade da confecção. Então aqui você vai clicar no próximo passo, você ali tem 3 opções, você tem a opção que está em azulzinho, que aqui geralmente é a que a gente seleciona, que é uma opção que ele vai seguir a anatomia do dente. A segunda opção, que é aquelas placas retas, e a terceira opção, que é uma placa angulada, se você precisar compensar algum lado do paciente, algum lado que está mais alto ali, que não está 100% adaptado. Isso aí vai ficar a critério do doutor que for fazer. Embaixo você consegue escolher a espessura da placa. Então você pode ali, ó, 4 milímetros, por exemplo, uma placa mais grossa, que seria uma placa miorrelaxante. Você pode ir abaixando 3,5, 3, 2, 1, quanto você achar que é necessário, dependendo do que você vai usar, qual vai ser a finalidade dessa placa. Observação que eu coloquei aqui, para a gente lembrar de, na hora de selecionar os pontos, não colocar os pontos muito próximos do rebordo, porque se for uma placa muito grossa, vai ter uma retenção muito grande, o paciente vai sofrer muito na hora de tirar e colocar. Então, aqui eu selecionei a placa oclusal inferior por conta do paciente, que o superior dele estava faltando os centrais, né? Ele tinha o uso de aparelho, então ele ainda estava com os bractes, então não ia ficar muito bacana, né? E aí a gente vai passar para o próximo passo, que é ver os pontos de contato da placa, né? Então, o que eu falei, selecionar a opção de placa que acompanha os dentes, geralmente é o que a gente faz, e escolher a espessura da placa ideal para o seu paciente.
deu a setinha, ele vai confeccionar a placa, vai ficar esse branquinho aqui, se eu não me engano a gente consegue mudar a cor também, se vocês verem aqui, você consegue ver a placa com o desenho das cúspides e tudo mais, da oclusão do paciente, para ela encaixar. Então você vai realizar, eu vou mostrar aqui como fazer os ajustes necessários, né, para a gente poder deixar a placa certinha. Você vai selecionar somente o arquivo da placa, tá, nesse momento, para fazer a exportação, que nem eu falei. Então a exportação, ela é paga, né, geralmente as placas eles cobram meio crédito, que deve dar em torno aí de uns $10, torcer para cada vez mais o dólar baixar, né, que quanto mais baixo o dólar, mais barato fica a nossa exportação, tá bom? Mas basicamente, gente, é isso. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que tem aí também para suavização da placa, para a gente ver como vai ficar a oclusão, tá? E na finalização, depois que você baixou esse arquivo, ele vai ser, importante que ele seja um arquivo STL na hora que você for exportar, tá bom? Para a impressora, para o software de quem vai imprimir, seja você ou seja o laboratório, poder ler esse arquivo. Se você manda em outro tipo de arquivo, pode ser que a impressora não consiga imprimir ou que o arquivo fique numa qualidade inferior e aí não entregue o resultado. E na boca do paciente, quando a gente estiver fazendo a entrega ali, a gente fazer os ajustes dos pontos de contato, né? Se precisa fazer algum alívio interno, de repente, para o paciente que esteja incomodando. Mas, gente, basicamente é isso. Aí a gente depois abre aqui para falar um pouquinho da parametrização das resinas, as resinas que são usadas, né, que são diversas. Uma resina é diferente da outra para a placa miorrelaxante, para a placa de clareamento e para contenção. Cada uma muda, tem uma parametrização diferente, tá? Mas assim, alguém falou alguma coisa? Não, eu ia falar. Tá. Pode falar. Gabi, acho que alguém tem alguma dúvida até agora? Se alguém tiver alguma dúvida, acho que pode ir. Pode falar. Abram o microfone e fiquem à vontade. Felipe, você mencionou sobre parametrização dependendo do tipo da resina, né? Isso é fácil de fazer no sistema? Doutor, a parametrização geralmente, quando você compra a resina, no próprio site delas já tem a parametrização das impressoras mais assim, famosas no mercado, né? Então, assim, por exemplo, eu uso a resina da MakerTech, né? Que é a BioSplit, né? Então, quando você entra no site deles, eu deixei aqui salvo também para a gente dar uma olhada. Você entra lá, seleciona dentro dos parâmetros deles, você seleciona a resina que você vai usar e a impressora que você está usando, e nisso ele vai te mostrar ali, geralmente, os softwares que são mais usados, a parametrização de cada. Eu, por exemplo, uso o Chitubox. Então, ele já tem a parametrização pronta do Chitubox, e acho que tem a da Photon também, que é da N-Cubic. Então, você entraria, eles já têm, você coloca no software mais ou menos como que fica, e é muito importante você baixar o calibrador, né? Não testar direto com a placa já, porque senão você vai estar, se der errado e tudo mais, você vai estar jogando o material fora, né? Então, você baixa o calibrador, né? O calibrador é esse daqui, ó. Eu deixei aqui do ladinho para vocês verem, não sei se dá para ver bem, mas ele é um esquema de chave cadeado, macho fêmea. Ele vem uma pontinha, vem aqui e ele tem que encaixar no número 3. Sempre no número 3. Se ele encaixar no número 2 e ficar certo, significa então que a sua resina cresceu pouco. Se encaixar no 4, significa que cresceu muito. Então aqui, ó, eu estou no número 3 e eu consigo entrar e ele não tem báscula nenhuma. Se eu coloco no número 4, ele vai estar mexendo, ele vai ficar frouxo. E no número 2, ele nem entra. Então significa que a parametrização essa daqui é da BioGuide, essa é a resina de guia cirúrgico. Significa que está bem parametrizado. E aí cada resina para cada impressora vai ter uma parametrização. É assim, pode ser que para algumas impressoras você apanhe um pouquinho para conseguir parametrizar, se for uma impressora mais antiga, ou se for uma resina
não tão boa qualidade, né? Você pode apanhar um pouquinho, mas uma vez que você conseguiu parametrizar, aí você vai conseguir imprimir os seus modelos sempre na mesma qualidade. Obrigado, viu, Gabriel? Nada. Show. Alguém mais aí tem mais alguma dúvida? Acho que não. Ô, Gabi, você consegue mostrar aqui para a gente, ao vivo ali no Blue Sky, como fazer ali um passo a passo da placa, do que você mostrou agora nos slides? Consigo, com certeza. Já deixei tudo preparado aqui porque fica até melhor para ver. Acho que alguém mandou alguma coisa no site. Aqui a Luísa. Boa noite, desenvolveremos uma pesquisa espalhada em impressas. Para isso, teremos que confeccionar discos que simulariam a placa. Gostaria de saber se nesse software é possível confeccionar esses discos. O seu software confecciona apenas modelos de placa pré-estabelecidas. Então, Luísa, boa noite. Sua pergunta é super relevante. Geralmente, quando a gente vai fazer a qualidade das resinas, os próprios fabricantes eles já têm os calibradores para aquela resina em específico. Tem algumas pessoas que usam outros tipos de calibradores para, em vez de usar essa chave cadeada, esse macho fêmea, para fazer com paquímetro. Tem pessoas que preferem fazer esse estilo que eu mostrei. Então vai depender muito do mercado qual você quer usar. Eu acho que a medição por paquímetro, ainda mais por aqueles paquímetros digitais, tudo mais, se você for fazer uma pesquisa em laboratório, for usar microscópio e mais, vai ser bem mais fiel, porque você vai mexer com realmente milímetros, nanômetros ali, que a gente não vê a olho nu, que a gente não sente a diferença clinicamente, né? Seria mais uma coisa microscópia. Mas que eu saiba, o software não confecciona, ele só lê arquivos. Então aí teria que ser mais uma coisa de desenho, né? Você aprender a desenhar 3D, igual o pessoal faz aqueles bonecos, né? Desenhar 3D os bonecos. Então seria mais isso. Mas hoje em dia, o que eles passam nos próprios sites já é bem fiel, já dá para fazer um negócio bem bacana. Não sei se era mais ou menos isso que você queria dizer. Imagina. Obrigado eu pela pergunta. Boa. Bom, antes da gente seguir aqui para o Blue Sky, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Acho que o pessoal quer ver o ao vivo. Então, vamos lá, vamos compartilhar aqui a janela do Blue Sky. A galera fala para mim aí se está conseguindo Tô vendo aqui, Gabi, tá na enxergar tela. bem. Tá. Beleza. Então vamos lá. Então, como eu falei, a gente baixou o Blue Sky, abriu aqui, tudo certinho. Vai fazer o cadastro, a gente entra em tala, vai aparecer a opção de tala incisiva e tala de mordida oclusal. Vamos clicar na tala de mordida oclusal, vai começar a carregar. Aqui a gente clica no novo doente ou doente existente. Eu já deixei um aqui pronto, que seria placas oclusais aula. Mas se a gente for criar, a gente clica aqui em novo doente, vamos colocar um nome, vamos colocar aula e o apelido ômega. Vamos criar. Criamos o doente, o paciente, a gente vai vir aqui embaixo no selecionar pasta de tratamento, ele já vai estar aqui selecionado. A gente vai clicar em novo tratamento, já vai ter aqui o nome, a gente pode mudar, eu gosto de sempre colocar o nome em português, né? Então a gente vai fazer uma placa mio relaxante. Vamos criar. E aqui a gente seleciona a arcada. A gente vai fazer maxila. Aqui do lado direito tem definição do fluxo de trabalho. A gente clica, a gente pode deixar pré-salvo. Então aqui já está pré-salvo uma placa de clareamento. Então a gente aumenta a milimetragem aqui. Vamos lá. Vamos aumentar para
3 milímetros. O restante das outras coisas não é necessário agora mudar. E a gente pode clicar em guardar pré-definição. O nome a gente pode colocar como placa relaxante, que aí ele já vai deixar salvo. Então, ele já fica salvo aqui. Se você clicar, ele vai ter placa de clareamento e placa relaxante. Se você clica, ele muda lá. Vamos deixar em relaxante. Aí a gente fecha. Aqui em cima, a gente já vai para o seguinte. Aí vai abrir os arquivos para você selecionar, que a gente clica, o primeiro é a mandíbula, a gente dá OK, ele já vai para aqui. É importante a gente ver que às vezes ele fica como dado não categorizado, é só subir aqui para os dados do projeto. E aí agora a gente importa a maxila. Já apareceu lá em cima, porque a inteligência artificial dele já entendeu que é casado esses dois arcos. A gente vai para o passo seguinte. Ele dá uma fechada mesmo, é normal no aplicativo, ele fecha e abre. Só preciso saber se ele volta automático para vocês. Acho que não, né? Não, tá sem compartilhar a tela. Aí, agora voltou. Voltou, né? É normal o Blue Sky ele dar essa fechada para abrir. Então aqui, que eu falei, a gente vai fazer o alinhamento do modelo. Então a gente vem para a vista oclusal, aperta o Shift, selecionamos molar. Se vocês acompanharem do lado esquerdo ali, onde tem a outra arcada, ele vai mostrando tudo o que tem para fazer. Então ele é bem intuitivo. A gente clica aqui na linha média dos centrais e no outro molar, sempre 3 pontos. A inteligência artificial dele já vai mostrar aqui o plano, então você vê que ele está bem retinho, né? Está bem ok. E vamos para o próximo passo. Vai abrir a arcada inferior, vista oclusal, shift e linha média. Nisso daqui ele já vai montar um articulador virtual. Tudo com inteligência artificial, gente, tudo gratuito essa parte, tá? Esse que é o mais interessante. Então aqui a gente pode selecionar, a gente quer aumentar a abertura do paciente ou se a gente quer diminuir, né? Aqui a gente pode deixar em 2,5, porque ele já está desocluindo. Se for feito escaneamento com o GIG, mesmo que coloque em 0, por exemplo, ele vai continuar com essa abertura. Aqui a gente pode abrir ou fechar, a gente fecha a oclusão, e aqui a gente abre e volta para os 2,5 milímetros que a gente colocou. Eu vou colocar um pouquinho mais, vou colocar 3 milímetros, porque vai ser uma placa um pouquinho mais grossa. Agora, aquilo que eu falei das retenções, a gente vê, ó, aqui na frente, tá com algumas retenções, e aqui na parte palatina também. Então, vamos colocar na vista oclusal e clicar na definir direção de inserção a partir da vista. Pronto, é isso. A gente vê aqui, ó como mudou essa parte da vestibular, tá bem menos vermelho. Então significa que o paciente, a hora que for colocar a placa, ele vai ter bem menos dificuldade. Próximo passo, a gente vai desenhar a placa. Então a gente pega aqui, a placa vai abraçar os dentes, igual eu falei, então a gente clica Shift, e aí a gente vai selecionando os pontos. Ela não precisa ir até a junção ali do dente gengiva, porque a placa ela não precisa proteger tudo, ela precisa proteger só a oclusal dos dentes. Vocês estão conseguindo ver tudo certinho? Tá travando ou tá rodando tranquilo? Tá legal, Gabi. Tá dando para ver. Beleza. Fazendo os ajustes, selecionando aqui. Olhando assim parece fácil, né, gente? É rapidinho. É rapidinho, tranquilo. Aqui eu falei, ó, cliquei aqui em cima. Putz, errei. Ou você pode arrastar para onde você quiser, ou você clica Ctrl Z, ele volta ou apaga o passo. Agora a gente vai para a parte. Aqui com o scroll do mouse, a gente consegue dar zoom.
E aqui, se a gente precisar mexer, a gente aperta o scroll do mouse ou aperta os dois botões e consegue movimentar ela total. Se a gente movimenta só com o lado esquerdo do mouse, a gente só movimenta o modelo. E aí, para finalizar, você vai sempre clicar no primeiro que você fez aqui o próximo. Aí ele vai fechar o ciclo todo. Então, para vocês verem o desenho, que nem aqui eu posso baixar um pouquinho, aqui eu posso baixar um pouquinho, porque vai pegar em gengiva ali, e aí pode ser um pouco incômodo para o paciente, né? Sempre deixar tudo o máximo retinho possível. E é isso, agora a gente vai para o próximo passo, que é selecionar se a gente vai criar uma placa reta, se a gente vai criar uma placa acompanhando a anatomia do dente. Então aqui eu sempre gosto de colocar a que acompanha. Aí aqui a gente aguarda um pouquinho que a inteligência artificial vai desenhar a placa para a gente aí. Depois a gente vai ver o modelo em oclusão para ver onde estão tendo os pontos de contato, né, para a gente poder arrumar isso daí, para o paciente não ficar a placa muito grande em boca. Aí, ó, esse é o pré-visual da placa, tá? Então, a gente consegue ver aqui a altura dela, na oclusal, a gente consegue ver mais ou menos aqui, quando passar para o próximo vai poder ver melhor as cúspides, abraçando aqui o dente, o encaixe, né? A gente consegue aqui, ó, aqui está selecionado para não ver, mas para a gente ver o modelo antagonista. Esse paciente é o pacientezinho classe 2, né? Então ele vai ficar um espacinho aqui entre os dentes, tá? Aqui a gente não consegue ver muito as colisões que a gente fala. Vamos apagar o modelinho. Aí se a gente quiser, a gente pode mudar para a placa reta. Ela não muda muita coisa, né? Ela não é uma ferramenta que é muito usada, pelo menos eu não uso, eu opto sempre por fazer pela anatomia do dente. E aí aqui a gente pode mexer na espessura da placa. Então ela tá 3 milímetros, eu posso jogar, se eu quero fazer uma placa de clareamento, que é mais fina, posso jogar 1,5, vamos lá. Aí a inteligência vai mexer nela aqui embaixo na computação da pré-visualização, né? Ele vai mexendo para a gente poder ver isso. Só uma dúvida, a partir daí a placa já está feita. A gente É, já consegue. a gente tem uma pré-visualização dela de como ela vai ficar. Aí no Uhum. próximo passo, é que aqui a gente consegue mexer, no próximo passo ela já vai tá feita. Aí a gente vai arrumar só o que a gente chama de colisões, que é os pontos de contato que estão mais presentes ali nela. Ela já faz tudo isso daí. Entendi, mas teoricamente eu já consigo pegar isso, transformar num arquivo STL. Não, ainda não. Aí é depois no próximo passo que vai mostrar. Aí aqui, ó, uma Entendi. plaquinha de 1,5 mm. Se a gente quiser, a gente pode diminuir mais ainda, se achar que tá grossa, uma placa de clareamento. Eu não sei dizer, acho que o doutor Alexandre vai falar melhor, a espessura das plaquinhas de contenção, que acho que elas são um pouco mais grossas do que as de clareamento. Sim, sim, de clareamento elas vão bem fininhas, né? De 1 até 1,50. Dentro do Aham, material EVA aí pode chegar até 3, né? A de aham. contenção, geralmente, ela é um pouquinho mais grossa, 2 para 2,5 por aí.
Então aí você consegue mexer tudo nisso aqui, nessa parte aqui, a 1 milímetro. Ela já ficou mais fininha, ficou bacana. Aí, só que aí a diferença dela é que na hora de desenhar, a gente vai desenhar ela mais aqui para cima, né? Pegando já uma parte da gengiva também. Porque como ela é mais fina, ela não vai incomodar tanto o paciente na hora de colocar. Então vamos voltar para os. Ô, Gabriel, posso fazer uma Oi, perguntinha? claro, Você fica à falou, vontade. você falou que o sistema ele vai fazer os pontos de contato, é isso? Isso, exatamente. O próximo Ah, passo que eu vou mostrar, aí ele vai mostrar os pontos de contato e vai mostrar em cores. Vai ter azul, verde, amarelo e vermelho. Que azul é o contato que está mais tranquilo e vermelho é aquele contato que está mais forte. Aí a gente consegue ajustar tudo isso também. legal. Então, só finalizar aqui a inteligência artificial, a gente consegue passar para o próximo passo, que é para ver a placa em si. Bom, pelo que eu tô vendo aqui é bem tranquilo. Não sei se os doutores já mexem com algum software, com Blue Sky, alguma coisa, mas as plaquinhas ali estão, né? São bem Gente, tranquilas de fazer. bem tranquilas. Quando vocês pegarem a manha, verem tudo mais, vocês vão ver que coisa de meia hora você já fez tudo, já salvou o arquivo, colocou para imprimir. Se o paciente quiser voltar à tarde, ele já sai do consultório com a plaquinha na boca. Então aqui ela Quanto tá tempo bem. leva, então? Uns Gabriel, posso fazer? Só para entender, quando você começou o processo da placa, você deixou o IA trabalhar meio livre, depois você começou a trabalhar a espessura, ou você já parte com a indicação? Não sei se eu perdi espaço. E Ah, aí a IA desenvolve a partir da indicação da placa, sabe? isso, o software já vem pré-programado, uma espessura, uma tala e tudo mais, e você pode confeccionar ao seu sua livre demanda. Ah, eu gosto de uma placa mais grossa, eu gosto de uma placa mais fina. Isso tudo você consegue deixar pré-salvo para quando você for fazer e já for mexendo aqui, você não precisa mexer em nada, ela já vai estar salvo, você escolhe a sua pré-definição, depois eu volto lá no começo, onde tem essa parte, eu te mostro. E aí, quando você for fazer, você seleciona, esse caso aqui eu vou fazer uma placa de bruxismo, você escolhe lá, mil relaxante, e quando você for para esse passo, ela já vai desenvolver nesse seu protocolo, então já vai estar tudo salvo do jeito que você preferir. Entendi, é como se a gente salvasse preferências e modelos já daquilo, Isso, entendi, você do propósito. Tá já legal. deixa salvo. A gente vai para o Perfeito, obrigado. próximo passo aqui, que aí ele vai gerar o modelo da placa. Às vezes demora um pouquinho, depende muito do computador que você está usando, né? Se é um computador com placa dedicada, se é um computador, um notebook gamer, tudo mais, tudo depende. Aqui o meu ele é computador de mesa, né? Ele tem uma placa dedicada, não é das mais novas, né? Mas dá pra gente brincar. Então, tá aí, ó. Aqui a gente vê a placa junto com o modelo inferior. Aí a gente vem aqui, tira o modelo, e aqui a gente vê a oclusão, tá vendo? Que eu comentei, aquele paciente classe 2, então na frente já tem um espaço, os dentes nem tocam, e aqui é onde ele toca nas áreas posteriores, tá vendo que tem bastante vermelho, você fala, putz, Gabriel, agora eu vou sofrer para fazer a suavização, né? Porque a gente tem a opção da ferramenta de escova de suavização, que aí você vai ficar passando e passando, mas como o Blue Sky é muito gente boa, a gente tem a opção aqui, ó, ferramenta de resolução automática de colisão. Você vai clicar aqui ó, em resolver colisões. E a própria inteligência artificial vai ver que é onde está mais vermelho e vai resolver isso daí para você. Então, para você ver, a IA aí dominando o mundo e as coisas sendo cada vez mais digital. Pode ser que você diminuindo a grossura da placa diminua essa vermelhidão, né? Então aqui a gente bota a IA para trabalhar um pouquinho.
gente vai vendo que o vermelho vai ficando mais alaranjado, né? Isso ela tá diminuindo a espessura, é isso? Na Do verdade, material ou não, não? ela tá fazendo de um jeito que mantém a espessura da placa, mas que ela ajuste a oclusão para que o dente encaixe de uma forma mais tranquila. Mas isso daí a gente também Ela só suaviza essa superfície que está em vermelho. Não necessariamente ela exatamente, diminui a espessura, muito a espessura. exatamente, não. Às vezes ela diminui só no ponto de oclusão também, em vez de diminuir num geral. Aí, ó, tá vendo? Agora a gente vê que tá bem menos um alaranjado para um amarelo ali na prática que a gente vê no dia a dia da clínica, já é uma coisa bem mais confortável para o paciente. O paciente vai estar ciente que é uma placa miorrelaxante, que ela vai ser uma placa rígida, né? Que ela não vai ser aquelas placas moles, então ele vai ter um pouquinho de atrito aí. Então, geralmente, quando a gente pega um alaranjado para um amarelo, o paciente já não sente tanta a, a dureza da placa, já não fica ruim para fechar, fica bem confortável para ele. E aí, se alguma coisinha, dependendo do paciente, estiver incomodando um pouquinho mais, você faz um desgaste ali na hora com uma maxi cut, né? Gabriel, ele roda inteiro na nuvem? O sistema? Ou roda alguma coisa? Ou você roda no seu desktop? Não, ele tem a opção de você deixar salvo dentro do software, na nuvem, mas ele tem a opção de você salvar no computador, porque quando você exporta o arquivo, você exporta ele para fora do software, né? Aí você pode salvar no pendrive, pode salvar dentro do computador. Eu indico sempre salvar no computador e no pendrive, né? Você já vai ter que salvar no pendrive de qualquer jeito, porque você vai precisar espetar ele na impressora, né, para poder imprimir, a não ser que você tenha das impressoras mais novas que tenha o pareamento para o Wi-Fi, né, tiver conectado no mesmo Wi-Fi, você consegue fazer isso daí, mas é sempre bom deixar um negocinho fora ali, se der algum problema, alguma coisa, você não perdeu o trabalho. Então aqui, ó, a gente vê, ele já suavizou, tá vendo? Ele ficou mais alaranjado, tá vendo? Que se a gente der um zoom aqui, ó, você consegue ver as cúspides do dente antagonista. Então ele desenhou aqui para o dente encaixar ali, deu uma suavizada aqui na parte de trás e aqui na parte da frente, para poder ter esse encaixe. Então gente, a placa já está pronta. Aqui a gente coloca o antagonista para poder ver. Tá vendo que antes aqui ficava bem vermelho na vista oclusal? Agora já está uma coisa mais alaranjada, já está uma coisa bem mais tranquila para o paciente poder usar. Aí aqui, quando a gente for exportar, a gente vai vir aqui, vai deixar invisível mandíbula e maxila, vai deixar só a placa, ó, aqui, ó, a parte de dentro, que bacana, onde vai ser o encaixe dos dentes, como dá para ver bem desenhado, aonde vai ser o encaixe. E aqui, gente, basicamente é isso. Sua placa está pronta. Só exportar para o computador, fazer a parametrização da sua resina e da sua impressora e colocar para imprimir. Aí, ó. Quanto tempo a gente investiu aqui para poder aprender a fazer? Coisa de uma hora, isso eu ensinando. Então, vocês, quando forem fazer isso no consultório, vai ser meia horinha no máximo ali, já vão colocar para imprimir, não vai precisar mandar para o laboratório, o protético vai falar, ó, daqui 7 dias eu te entrego. E o 7 vira 15, né? O famoso prazo do laboratório. Aí a gente vai para o próximo passo, carregamento de dados. Ó, você vai selecionar a placa, ó como é que a placa vai estar aqui, tá vendo aquela suavização que a gente fez? Isso daqui é um encaixe dos dentes, ele faz um encaixe até dos dentes antagonistas. Ó que bacana. Aí aqui está selecionado o que você vai exportar. Aqui a gente não precisa exportar oclusão ou exportar nada, a gente vai exportar só a placa. Vamos clicar em exportar. E ele vai abrir a janela. Aqui ele está falando que não dá para exportar porque não tem crédito. Mas quando a gente tem crédito, ele vai abrir uma janela
Aqui, ó, custo da exportação, 0,5, vai ser meio crédito. Aí a compra de crédito, se precisar, você faz dentro do software mesmo deles. O legal deles é que quanto mais créditos você compra, mais barato fica. Então, coisa de $10 é comprando um crédito. Se você comprar 10 créditos, ele pode acabar saindo por $8, $7 aí, pode sair mais barato, depende da cotação do dólar. Aí, exportou, colocou no seu software de preferência de fatiamento, né? E faz a impressão. Basicamente é isso. Aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, não sei se der tempo e tudo mais, de como procurar a parametrização, né? Será que dá tempo, Felipe, de mostrar? Eu acho que... Bom, se for rapidinho, acho que dá, mas será que alguém tem alguma dúvida? Acho que foi legal que o Gabriel, Dr. Gabriel mostrou como confeccionar a placa. Eu não sei se muitos doutores aqui têm já uma impressora 3D ou não no consultório. Se alguém tiver e quiser ver essa parte da parametrização ali né, de jogar no fatiador, acho que pode até mostrar, mas não sei se é de interesse de todos. Quer mostrar? Quanto tempo que leva, Gabi? Cara, é 5 minutinhos aqui para mostrar no site mesmo da empresa. Então tá. Deixa eu... Você vai mostrar a parametrização da resina que você iria utilizar para Isso. imprimir essa placa, tá? Tá bom. Aqui, ó. Todo mundo consegue ver o site aqui da MakerTech. Então, você entrou no site da MakerTech aqui, por exemplo, que é a resina que eu uso, você vem em parâmetros de impressão, ele vai abrir a janelinha aqui, o seletor de parâmetros. Então, colocar aqui, por exemplo, creio eu, se eu não me engano, o Dr. Felipe usa a Elego, a Mar 5 Ultra, né? Então, Elego Mar 5 Ultra, abriu aqui, aí vai ter todas as resinas deles. Então, a que a gente vai usar vai ser a BioSplint incolor, aqui ó, software sheet box, altura da camada, camada base, tempo de exposição e tempo de exposição base. Vai colocado, exatamente a janelinha que eles têm lá no sheet box, e aí você consegue fazer essa parametrização aí para ela. Doutora, minha impressora é outra. Ok. Você vai vir aqui em parâmetros de impressão, vai procurar a sua impressora, se ela estiver aqui, por exemplo, eu estou com uma aqui também, uma Anycubic Photon. Mesma coisa, entrou, ele vai ter todas as resinas, e vamos colocar, cadê aqui aqui em cima, BioSplint, incolor, altura, camada de base, tempo de exposição e o tempo de exposição da base. Cada impressora, cada resina vai ter a sua. E aí você faz a impressão do calibrador, que também tem aqui, ó, você clica calibrador, aí ó, calibrador exclusivo, MakerTech Labs para impressão 3D, clicou nele, ele já baixa automático. Já vai estar aqui, você joga no software da impressão e já consegue fazer essa calibração. Mas basicamente... Doutor Gabriel, essa calibração que você mencionou agora é aquela que você falou no começo da apresentação, quando eu perguntei, que você vai colocar essa especificação como se fosse no software, no front-end, para trabalhar? Isso, exatamente, que aí você vai imprimir o calibrador, que eu falei que é o macho fêmea, né, que é o estilo Isso. chave cadeado, e ele tem sempre que encaixar no 3. Tirou, aí você fez a lavicura, tudo bonitinho, tentou encaixar, colocou, tá encaixando no 3, maravilha, ela tá calibrada. Encaixou no 2, significa que ele precisa crescer mais, né, então você aumenta o tempo de exposição. Encaixou no 4, cresceu muito, diminui o tempo de exposição. Aí você vai fazendo até uma hora que você vai acertar. Às vezes vai bater um pouquinho de cabeça, mas não é nada coisa de outro mundo, não. Obrigado, desculpa aí tanta pergunta aí. Imagina, tô parabéns, aqui pra, parabéns, aqui pra obrigado, isso. muito útil Obrigado. mesmo, viu? Valeu.
Show de bola. Mas alguém tem dúvidas aí? Ó, quem quiser seguir, então, Dr. Gabriel, tá aqui um pouquinho das redes sociais dele. Deixei aqui o Então, meu Instagram, que eu posto o dia a dia aí, as partes, eu posto partes tanto de implantodontia quanto odontologia digital. E ali do lado o meu Planning Center também, que a gente faz alguns trabalhos e tudo mais. A gente está começando agora o Instagram, né? Quem quiser seguir para dar uma força aí para conhecer do trabalho, o Dr. Felipe já conhece, né? A gente já tem uma parceria aí. Quem quiser dar uma olhada lá, tá mais que convidado. Se quiser mandar mensagem para tirar dúvidas e tudo mais, 24 horas aberto aí. show de bola. Então sigam lá, doutor Gabriel. Obrigado, doutor, pela aula de hoje. Imagina, Achei eu que agradeço. muito esclarecedor aqui para a maioria das pessoas. Então, como eu disse, né? Para quem ficou aqui até o final, mandei lá no grupo do WhatsApp. Então, obrigado primeiro pela participação de todos. No dia 5/5, terça-feira que vem, a gente vai ter o feriado agora. Acho que alguns de vocês vão viajar, mas quem estiver em São Paulo, no dia 5/5, a gente vai estar fazendo um evento em parceria com a Implacil Austin. A gente vai estar levando outros dentistas para aprender um pouco mais sobre manipulação de software de tomografia, né? Para diversas especialidades, tanto para implantodontia, quem é orto também, quem faz endo. A gente vai estar ensinando, vai ser um dia inteiro, a parte teórica e prática, manipulando software. Doutor Gabriel vai estar lá no dia, né, doutor? Vai estar lá E com o vou estar nosso lá time. ajudando na manipulação, na parte do hands-on da cirurgia guiada também. A gente se encontra Exatamente. lá. A gente vai ter a parte da tarde toda com hands-on, né? Então, isso que ele mostrou aqui no software para vocês, a gente vai estar lá disponibilizando alguns notebooks. Então, todo o nosso time vai estar lá presente, ensinando e mostrando um pouquinho de como fazer uma cirurgia guiada, como fazer uma plaquinha miorrelaxante, entre várias outras coisas. Vai ser bem legal. Então, terça-feira, dia 5/5, o dia todo, para quem está aqui, né? A Austin, eles disponibilizaram algumas vagas, que quiseram abrir mais vagas agora no final. Então, a gente tem alguns dentistas aqui que já vão, né? Doutor Rogério já vai estar lá. A gente já até estendeu o convite. Então, quem tiver interesse dia, a gente está com uma ação especial. Vocês comprando um ingresso, a gente dá mais um de cortesia ali para vocês levarem um sócio, algum colega que tem interesse também, que vocês trabalhem junto, tem interesse no tema, né, de tomografia, de impressão, de planejamento em software, vai ser bem legal, vai ser em parceria com a Austin. Então, quem tiver interesse, depois eu vou deixar o link ali, direcionando para falar com alguém da nossa equipe. Fica aí o convite para todo mundo, beleza? Isso aí. Então é isso aí. Obrigado mais uma vez. Bom feriado aí para todo mundo. Descansem, fiquem com Deus e nos vemos numa próxima aí. Isso aí. Obrigado, doutores. Boa noite. Obrigado, hein? Parabéns, viu? Valeu. Valeu. Boa noite, pessoal. Obrigado boa pela noite. presença de todo mundo aí. E qualquer dúvida, portas abertas lá para mandar mensagem, viu?